Graça e paz, amados irmãos, para mais um momento de aprendizado da Palavra de Deus. Eu quero assim convidar os amados para estar conosco, aprendendo mais sobre a Carta da Esperança, a carta que o apóstolo Pedro escreve no período do ano 64 a 65, e Pedro escreve essa carta de Roma aos cristãos que estão sofrendo por atribulações, por perseguição. A perseguição essa do Império Romano, perseguição essa severa. E Pedro traz nos escritos aqui de 1 Pedro algo interessante para nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Como nós podemos crescer espiritualmente? De que forma nós devemos crescer espiritualmente? O que devemos fazer então para crescer espiritualmente? E eu quero convidar os amados para ler a palavra de Deus. Abra aí a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Eu vou estar aqui lendo com os irmãos esse texto, estaremos orando para a gente começar o nosso estudo da palavra de Deus. Aqui diz a palavra do Senhor: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e de hipocrisias, e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração para começarmos o nosso momento de ensino da palavra de Deus. Senhor amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, rogamos que o Senhor seja gracioso para conosco, fale ao nosso coração, que possamos sair daqui alimentados pela Tua Palavra e possamos aprender mais, ó Deus, e desenvolver mais sobre a salvação. Nós precisamos crescer, Senhor, na Tua presença. Então, ó Deus, nós rogamos que neste momento, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor fale de forma a trazer e remover de nós tudo o que impede esse crescimento, pois o Senhor nos chamou como filhos para desenvolver na carreira cristã, para a glória e louvor do Teu santo nome. Abençoa, Senhor, a todos que estão conosco. Derrama a Tua bênção sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Ó Senhor, tenha misericórdia. Ó Senhor, preserve, poupe, livre-nos do mal. Ó Senhor, nos livre desta enfermidade. Ó Senhor, aqueles que estão enfermos, nós rogamos que o Senhor visite-os, que o Senhor restaure-os, que o Senhor os cure, que o Senhor mude a sorte dos Teus filhos. Nós queremos Te rogar, Te pedir a Tua bênção, Senhor. Perdoa nossos pecados. Ajuda-nos. Nós queremos andar na presença do Senhor e viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu vou estar aqui diminuindo um pouco aqui o vídeo e a gente vai ter uma apresentação aqui do texto ou do tema, mas iremos então, junto com os irmãos, falar sobre crescimento espiritual. E a texto que nós acabamos de ler, né, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 10, mas a gente leu só a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 3, onde nós iremos falar sobre crescimento espiritual. Quem não deseja? Porque veja como é interessante isso. Todo mundo deseja crescer. Todo mundo quer crescer. Em várias áreas. Áreas essa do conhecimento, estudo, que área profissional, em família. O ser humano tem desejo internos, profundos, inatos, de crescimento. Porém, amados irmãos, por que acontece que muitas vezes na igreja alguns não conseguem desenvolver, não conseguem crescer? A carta de Pedro vai nos falar algumas coisas sobre isso. E isso requer de nós querer também. Eu quero crescer. Eu não preciso estar acomodado com o que eu já conheço. Eu preciso conhecer mais da parte de Deus e crescer em Sua presença. Então, por que não querer crescer?
E esse querer de fato se tornar efetivo, né? Não é só uma coisa assim que está no mundo das ideias, mas crescer na presença do Senhor e para a sua glória. Então nós iremos falar sobre crescimento hoje espiritual, porque para crescer é preciso deixar de lado o mal. Veja o que diz o versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de inveja e de toda sorte de maledicência. Veja, queridos, que aonde nós iremos despojar? Esse despojamento acontece em nossas vidas. A maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja e maledicência encontram-se no coração do homem. É necessário, entanto, fazer esse despojamento. Nós todos, Pedro está falando aqui, é que todo aquele que foram chamados à fé, ele precisa então fazer essa distinção, deixar de lado, ou seja, despojar-se de toda a maldade, dolo, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. A palavra grega aqui por despojar é aportestai, um vocábulo muito vívido que equivale a tirar a roupa que a pessoa veste. Se Pedro está dizendo despojai-vos, é porque tem algo que há em nós que precisa deixar de lado. Há coisas nas quais o cristão tem que se desprender-se, como se estivesse tirando uma roupa suja ou contaminada. Não podemos mais nos vestir com esse tipo de veste. Não podemos nos portar com esse tipo de veste. Então, para crescer, é preciso então deixar de lado o mal. Algumas coisas, e essa aqui que nós iremos estudar, através de algumas palavras gregas. Veja o que diz então desse despojamento. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, aí o verbo tem lá, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse desembaraçando-nos, desembaraço, deixar de lado, desfazer-se, despojar-se. Efésios 4:22 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ou seja, deixe de lado isso. Tire essas vestes. Efésios 4:25, por isso, deixando o mesmo termo de despojar, a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Veja que coisa interessante, a palavra de Deus diz. Então, para que eu possa crescer, eu preciso então despojar-se. Despojar-se do velho homem, despojar-se daquilo que não agrada ao Senhor, despojar-se, amados irmãos, de práticas que não são corretas diante da palavra de Deus. Fazendo dessa forma isto, nós cresceremos na presença do Senhor. Veja outro texto da palavra do Senhor. Esse aqui eu então quero abrir com os irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 5 até versículo 8. Paulo escreve essa igreja de Colossos. E veja o que ele diz sobre deixar o servo de Deus, o crente, o genuíno convertido que foi renascido, transformado por obra da regeneração. Diz assim Colossenses 3, versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Despojai, deixai de lado. Mesma ideia, irmãos. Tiago 1:21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojai-vos, tirai essa roupa, trocai, deixai de lado, retirando-se,
Então, para crescer, precisa de fato haver um despojamento. E o despojamento, de fato, o que reconhecemos essa maldade através das Escrituras. Portanto, o que a palavra de Deus diz que nós devemos despojar, como diz Pedro aqui, despojando de toda a maldade, o que então? Tem que desprender-se de toda a malícia do mundo pagão. A palavra então aqui, maldade, de toda maldade, é cacaia, que é que se emprega mais frequentemente com referência à maldade que inclui todos os corruptos costumes do paganismo e do mundo sem Cristo. O mundanismo, o costume, né, do mundo, tem que deixar isso de lado. Tem que tirar isso das nossas vidas para podermos crescer na presença do Senhor. Não pode haver amor fraternal verdadeiro enquanto existem essas atitudes nocivas. E é interessante que Pedro termina o capítulo 1 falando sobre amor, crescimento na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque a palavra de Deus é permanente, ela não muda. Ela produziu, ela mudou nossas vidas, porém muitas vezes, se não atentarmos para deixar de lado essa maldade, essa malícia do mundo, ela vai corromper com o nosso crescimento. Nós então podemos, amados irmãos, entender que o engano que ele fala, todo o engano, toda a malícia e dolo, a palavra engano quer dizer dolos, e mostra duas caras fazendo armadilhas, enganar conscientemente a outros para alcançar os próprios fins. A palavra então é o vício do homem cujos motivos são sempre adulterados, nunca puros. O que Pedro está dizendo é que deixe isso de lado. Deixe a malícia, a maldade, e deixe de lado isso que produz algo que não é puro. Aí ele fala também aqui, amados irmãos, e de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicência. A hipocrisia nós conhecemos do termo grego hipócrisis, que essa palavra hipócrita é hipócrites. Esse vocábulo traz uma curiosidade porque o substantivo derivado do verbo hipokrisnestai, que significa responder, assim como os hipócritas começou por significar respondedor, ou seja, na seguinte etapa de uma evolução, essa palavra chegou a adquirir o significado de ator, aquele que era homem que toma parte de perguntas e respostas sobre um cenário, era aquele que era chamado de ator. Essa palavra hipócrita, ela traz para a gente um peso de fato, não um substantivo, aquele que ensina, mas de fato algo fora da realidade. Alguém que está ali vivendo uma coisa pelo qual os seus sentimentos interiores não correspondem com aquilo. O que Pedro está dizendo é que isso não pode mais existir na nossa vida. A obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma obra poderosa. Ela é uma obra que muda a nossa mente e a nossa forma de enxergar o mundo. Então, para que eu possa crescer espiritualmente, eu não posso caminhar com amizades, com o pecado, ou vivendo uma coisa pelo qual, de fato, o Senhor já me tirou dela. O Senhor já tem transformado a nossa vida. Então eu vou provocar algo. Pensemos, há espaço para o hipócrita na igreja? Se essa pessoa vier a estar na igreja, podemos então entender que o ingresso dela na igreja é por motivos totalmente tortuosos e cuja a pretensão de profissão cristã é para o seu próprio benefício e prestígio. Ela quer ver diante dos outros, tá vendo? Eu fiz minha profissão de fé, e não para o serviço e glória de Cristo. Dentro da casa do Senhor nós somos chamados para viver para Deus, para o Senhor, para a glória de Cristo. Estamos ainda em um processo, sim, de aperfeiçoamento, de santificação, é verdade. Mas a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela vai começar a mudar a nossa forma de enxergar, de ver o mundo para a glória de seu santo nome. Ele fala sobre inveja, e a palavra aqui grega, né, que é o phithemos, bem, pode dizer que ela é a última coisa a morrer, a inveja, porque a inveja aconteceu e começou a aparecer entre os grupos, entre os apóstolos. Levantou-se
Os 10 restantes tiveram a inveja de Tiago e de João, quando lhes apareceu, onde diz assim, da preeminência no reino de Deus, eu vou sentar à tua direita, eu vou sentar à tua esquerda, em Marcos 10:41, e o Senhor repreende a todos aqui. Assim como na última ceia, estavam procurando posições de ser o maior, de ser aquele que teria um nome maior, maior honra. A inveja não pode existir no nosso meio. A inveja, ela destrói, ela mata, ela acaba com a nossa vida. Nós devemos olhar um aos outros com um desejo que o Senhor os abençoe mais, que a graça e a bênção de Deus seja sobre os irmãos. Enquanto o ego permanecer ativo dentro do coração do homem, haverá inveja em sua vida. Por isso nós devemos mortificar a carne, mortificar o nosso ego, o nosso desejo próprio de egocentrismo, deixar de lado para viver e desenvolver a carreira cristã. Se nós pensarmos em nós mesmos, nós não iremos fazer nada, estaremos paralisados. Primeiro porque iremos fazer para que os homens nos vejam, ou então iremos ver para que os homens nos julguem também. Mas de fato não podemos viver assim. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus e para fazer as boas obras também para a sua glória. Então, o que Pedro está falando sobre essas palavras, ele termina com maledicência, e no original o vocábulo é kaktalalia, que é a palavra com um sabor muito definido, significa falar mal. Quase sempre como fruto da inveja encerrada no coração, e geralmente se manifesta quando a vítima não está presente para defender-se. Aquele que pratica a maledicência quebra o mandamento do Senhor. Não dirás falso testemunho contra o teu irmão, não no mandamento. E nós precisamos vigiar para que não venha existir no nosso meio fofocas, palavras maliciosas, julgo alheio, mas sim possa existir no nosso meio amor fraternal, carinho, respeito, consideração, cuidado, zelo e oração um pelos outros. Para crescer, então, tem que sair das nossas vidas. O que é que tem que sair, pastor? Maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Isso não pode fazer mais parte de nossas vidas. Devemos lutar constantemente para despojar isso, deixar de lado isso e confessar em oração diante de Deus se por acaso existe isso ainda em nossos corações. Quem nasceu de novo tem que romper com os hábitos pecaminosos. Mudar de pensar é a mudança de pensamento, de sentimento e de comportamento. Isso é salvação. Deus muda a forma com que eu penso, conforme eu estou sentindo, e todo o meu comportamento é alterado pela obra de Cristo em meu coração. A carta de Pedro aqui traz essa esperança para nós. Nós precisamos crescer espiritualmente. Para crescer, devemos desejar alimento puro. Veja o que diz o versículo 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejar alimento puro, meus irmãos, desejar de fato o leite espiritual não adulterado. Quando ele fala genuíno leite, é que esse leite é o puro leite. Isso traz para a gente então que nós devemos ter fome e sede pelo alimento espiritual. Isso é uma evidência do novo nascimento. Todo bebê, ele tem fome. Não há um bebê que não tenha fome. A primeira coisa que o bebê sai assim é procurar logo. Ele já coloca perto assim da mãe e já vai desejando e já vai se alimentando. Aquele que nasceu de novo, ele deseja aprender da palavra de Deus. E esse desejado alimento espiritual, o cristão deve buscar com ânsia esse leite da palavra. E é o vocábulo, amados irmãos, do desejar. É o termo enérgico. Aquele que se usa para falar, como diz lá no Salmo 42, assim como a corça suspira pelas águas, assim, ó Deus, a minha alma suspira por ti. Salmo 119, versículo 174, vai nos falar do desejo do salmista de buscar mais a palavra de Deus.
ansiar pela palavra do Senhor e desejar mais por a sua palavra. Diz assim o texto: suspira, Senhor, por tua salvação. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Esse desejo ardente, como diz o texto aqui, como criança recém-nascida, é o genuíno leite espiritual, de alimento para a alma, de aprender mais. Então, para nós cristãos, precisamos estudar a palavra de Deus de forma sincera. E, de fato, isso não é trabalhoso. Isso será uma delícia para a gente. Porque sabemos que encontraremos alimento para a nossa alma, a alma que está sedenta pelo Senhor. Ao estudar a palavra, nós nos deleitamos diante da presença do Senhor. Por isso, Pedro está dizendo, para crescer, tem que ter desejo pela palavra. Não é uma palavra, amados irmãos, quando ele fala genuína, quer dizer, não é qualquer palavra. Não é um falso evangelho, é o verdadeiro evangelho. Não é aquele evangelho que vem trazer, sabe, bem-estar, coisa está aliviando o nosso ego, é o evangelho de Cristo que nos mostra que realmente nós precisamos crescer, nos alimentar, deixar de lado aquilo que não agrada ao Senhor e fala ao nosso coração. Então o que Pedro está trazendo para nós é que de fato há uma metáfora do cristão como um bebê e a palavra de Deus como um leite com o qual se alimenta. Isso é comum no Novo Testamento, porque Paulo ele fala como se fosse uma ama que cuida dos cristãos recém-nascidos, em 1 Tessalonicenses 2,7, um carinho, que cuida, que zela, ou seja, o cristão, aquele recém-nascido, que precisa ser de cuidado, de zelo. Segundo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz assim, eu não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais. E no versículo 2 assim, leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido. Por quê, pastor? Porque aquela igreja precisava voltar a entender os elementos principais ou cruciais, algo elementar da fé. Havia ciúmes e contendas, versículo 3 diz, partidos, versículo 4. Precisava então deixar de lado, despojar o velho homem e receber o leite. Paulo está dizendo que deu o leite àqueles cristãos porque eles não amadureceram. Era para eles já ter alimento sólido, mas ainda estavam como meninos tateanos. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que nós fomos chamados para crescer. A carta aos Hebreus censura seus leitores a estar ainda no nível infantil e ser como lactantes quando já deveriam ser maturados. Vamos ler esse texto, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim que vos torneis como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Nós possamos então estar vigilantes, porque não é questão de quantidade de anos na igreja. É a quantidade então de fato de crescermos espiritualmente e em sinceridade diante do Senhor. Porque o que o autor aos Hebreus está falando é que aquelas pessoas que poderiam estar bem pelo tempo que havia, mas não desenvolveram a sua vida espiritual, não desenvolveram a sua vida. Deveria ser, em vez de ser mestre, estavam indo como crianças. E nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que impede o nosso crescimento espiritual, porque Deus nos chamou para crescermos na graça e no seu conhecimento em Cristo Jesus. O autor dos Hebreus ainda fala que a palavra de Deus é o genuíno leite espiritual. A palavra de Deus fielmente exposta. E para isso, ela precisa ser consumida. O que o texto diz que nós devemos então passar a consumir a palavra, ter desejo de conhecer a palavra, apegar-se à palavra, familiarizar-se com a palavra, ler essa palavra.
Por isso, amados irmãos, quando Tiago escreve que nós devemos não só ser ouvinte, Tiago capítulo 1, versículo 25, mas sim operoso, praticante da palavra de Deus. Veja então, vamos ler esse versículo. Quando diz aqui o texto, Tiago capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Precisamos desenvolver a nossa vida espiritual na palavra de Deus. Quando Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, ele fala que Timóteo deve se refugiar na palavra, buscar a palavra. No capítulo 3, versículo 14 a 17, assim: Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de que o aprendestes, e que desde a infância sabeis as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós precisamos então consumir a palavra. Consumir, o ato é de, amados irmãos, ler a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus vai trazer para nós experiências do conhecimento a respeito de quem é o nosso Deus. Diz o texto no versículo 3: Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Como experimentar a bondade de Deus sem conhecimento sobre Ele? A palavra experiência significa saborear, comer, degustar. Só através da palavra que conhecemos de forma experimental a Jesus Cristo. Como é que nós podemos, então, experimentar da bondade se não conhecemos sobre o Deus bondoso? Isso leva para a gente, muitas vezes, uma vida sem reflexão, ações sem reflexões. Se não conhecemos as Escrituras, nosso viver será, de fato, muito pragmático, né? Todavia, não é pragmatismo que Deus quer. Deus quer que o façamos com sinceridade de coração, meditando quem somos e quem Deus é, e pela graça e pela ajuda do nosso Senhor e Salvador, realizarmos para a glória de Deus as nossas ações. A palavra de Deus diz aqui, amados irmãos, em Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem, mas também o mal. O Senhor deseja isso de nossas vidas, termos as nossas faculdades exercitadas para discernir o bem, mas também o mal, para sabermos as coisas, e só podemos então conhecer através do conhecimento, através do desejo de conhecer as Escrituras, de se alimentar das Escrituras. Isso tem que ser uma constância em nossa vida. Isso não pode ser uma moda, um momento, depois, não dá mais, agora não é mais. O conhecimento das Escrituras tem que ser contínuo nas nossas vidas. Pastor, se eu leio a Bíblia dia sim, 3 dias não, volto a ler. Eu prefiro que você leia pouco, mas leia diariamente. Eu prefiro que você pare para ler e meditar na palavra de Deus. E isso então que nós queremos fazer algumas aplicações, concluindo essa lição para nossas vidas. Primeiro, devemos desenvolver disciplinas particulares de leitura da palavra e de oração. Primeiro, leia regularmente e diligentemente a palavra. Quando o texto diz assim, desejai ardentemente, desejai como a coisa mais primordial da sua vida. Eu preciso conhecer, eu preciso saber e reconhecer a vontade de Deus na minha vida através da palavra. Segundo, nós devemos meditar na palavra, como diz o Salmo 1, versículo 2. Aquele que medita na palavra de dia e de noite, esse é bem-aventurado, mais que feliz. Meditar na palavra é o aprofundar do conhecimento.
memorizar a palavra de Deus, separar alguns versículos para gravá-la, gravar em nossa mente, memorizar, falar da palavra de Deus, queridos. Nós precisamos meditar, e com meditar nós aprofundamos no conhecimento das Escrituras. Quero ainda aplicar de forma agora a trazer coletiva do culto e vida na igreja. Nós devemos preparar-se para ouvir a palavra de Deus ao banhar a nossa alma em oração. Não podemos chegar para ouvir a palavra de Deus de qualquer maneira, mas sim fazendo: Senhor, sonda-me e me conhece. Senhor, fala ao meu coração. Tu sabes as minhas necessidades. Eu preciso ouvir tua voz. Ó Senhor, dá-me direção, alimenta a minha alma. Isso tem que ser uma postura nossa constante. Nós devemos então vir à palavra com um apetite santo e um coração sensível e disposto a aprender. Mesma forma com que nos aproximemos muitas vezes para o nosso alimento com muito apetite, com muita vontade, assim também deve ser chegar diante da palavra de Deus. Deus não precisa de nós, nós precisamos do Senhor. Por isso devemos reconhecer que o nosso Deus, que não precisa das nossas vidas, nem do nosso louvor, nem da nossa fé para ser Deus, mas nós necessitamos dele. Devemos então chegar dizendo: Senhor, fala comigo, preciso ouvir tua voz. Eu quero aprender mais da tua palavra. Abre meu entendimento à tua palavra. Quero ainda dizer que nós precisamos estar atentos à palavra pregada. Se há a pregação da palavra, nada pode tomar nossa atenção a não ser agora a palavra pregada de Deus. É Deus falando conosco. É a Vox Dei, como diz no latim. Receber com mansidão a palavra implantada, como diz Tiago 1:22. Misturar a fé à palavra anunciada. Ou seja, de fato precisamos exercitar a nossa fé, a palavra de Deus. Devemos nos esforçar por reter o que foi pregado. E de fato precisamos orar por isso. Precisamos colocar a palavra em prática, irmão, na nossa vida. Prática essa dentro da família, prática essa na rua, prática essa, amados irmãos, na ação, no julgar, no falar. Tudo devemos então colocar conforme as Escrituras nos ensina. Devemos então compartilhar a palavra, pregar a palavra de Deus e anunciar o reino de Deus. Busquemos a comunhão na igreja e também da igreja através do ensino da palavra do Senhor. Nós assim concluímos o nosso ensino. Queremos dizer, amados irmãos, que esteja conosco em nossa reunião de oração. Toda terça-feira nós fazemos uma live lá no nosso canal do Instagram. E esteja conosco também toda quinta-feira no canal do YouTube. Nós publicamos ensinos da palavra de Deus, falando sobre a cristologia, a pessoa de Cristo Jesus, nossos estudos do credo apostólico. E esteja conosco para a glória de seu santo nome. Quero ainda compartilhar que a igreja tem desenvolvido um projeto social. Esse projeto que fala sobre as ceias. Você pode estar conosco participando desse projeto das ceias. Vai ser uma bênção você estar conosco. Eu vou ver se eu acho que está aqui no finalzinho, para podermos então compartilhar com os irmãos a respeito desse projeto da ceia. Deixa eu ver aqui se a gente consegue passar. Aí, projeto na sexta. Você pode fazer a diferença na vida de uma família. Participe conosco desse projeto. Estamos assim arrecadando alimentos e distribuindo nas comunidades, procurando nesse momento aliviar a dor daquelas pessoas que estão passando por perdas financeiras através dessa situação de pandemia que estamos vivendo. Quero assim orar pedindo que Deus dê o crescimento espiritual na sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante da Tua face, diante da Tua presença, e queremos Te adorar e Te louvar.
Que o Senhor abençoe a cada um que ouviu a tua palavra nesta manhã, neste dia, e que eles cresçam e desenvolvam na presença do Senhor. Tu sabes o nosso coração, tu sabes tudo que há em nós. Por isso pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus nos dê diligência, sabedoria e disciplina, e que em nome de Jesus todo o mal, toda a maldade, toda a hipocrisia, maledicência, inveja seja deixada de lado. Nós queremos nos despir, Senhor, mostrar que de fato, colocados diante do Senhor, precisamos que o Senhor nos visite e restaure e tire isso de nós. Nós queremos andar na Tua presença, queremos viver para a Tua glória e queremos desejar a Tua palavra como criança recém-nascida e alimentar-se do genuíno leite espiritual, mas a palavra do Senhor pura, a palavra do Senhor que traz crescimento para as nossas vidas. Ó Senhor, que possamos desenvolver em maturidade, em amor, em serviço, em cuidado um para com os outros. É assim que oramos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, amado.